Olá, corujas! Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista para o Estratégia Concursos. E hoje eu estou aqui com o nosso aluno Tássio Garcia, que foi aprovado em segundo lugar no concurso TCU para auditor. E a história dele é muito interessante, pessoal. Ele começou a se preparar há 7 anos atrás, mas ele tinha um objetivo e ele só iria parar quando ele alcançasse esse objetivo, que é de ser aprovado em um Tribunal de Contas do Distrito Federal. Então é uma história de muita persistência, muita dedicação e que prova que os sonhos podem se realizar. Tudo bem, tá? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Meus parabéns por essa aprovação, que incrível, hein? Muito obrigado, Segundo tô feliz. lugar. Tá muito feliz? Demais. Finalmente fazendo uma viagem agora para descansar, como que tá? Foram poucas. Foram poucas? Ainda mais com Covid, né? Nossa, aí já... você tem que ficar estudando, você já deixava de viajar e ainda tem o estudo, aí você não viaja mesmo, né? Aí fica em casa. Não, eu já quero saber como que foi para ter essa persistência durante tantos anos, mas e agora? Conseguiu descansar? Agora eu tô tranquilo, ainda não, tudo não, né? Tá retomando a sua vida? Precisando de umas férias mesmo, né? Só que agora você entra no serviço público, você precisa de 1 ano para tirar férias, né? Nossa, então ainda não descansou, mas pelo menos agora tá tendo uma vida normal. Já, psicologicamente eu já descansei ali. Agora é só parar porque a pressão, mesmo. né? Acho que o maior problema de ser concurseiro é a pressão psicológica. O meu maior problema mesmo foi que eu fiquei muito tempo sem ter o concurso, né? Concurso que tinha a cada 1 ano e meio, 2, né? De repente some e fica 7 sem ter, né? Que é os que eu queria. Você queria concurso da área de controle, só isso? Eu queria Tribunal de Contas do DF e, assim, eventualmente o TCU, né? Que o DF era para ter tido antes, né? Então, assim, era para ter tido faz muito tempo, só que nunca teve, Nossa. Né? E aquela espera não é nada fácil. É difícil. Mas, assim, um dia chega, né? Um dia chega. Tinha que ficar mantendo ali, né? Se preparando para não perder essa oportunidade. Mas foi, né? Mas conta aí pra gente como que foi, o que foi mais difícil para você ao longo dessa trajetória, você já contou um pouco. Resume pra gente esses 7 anos aí de concurseiro, se você já foi aprovado, reprovado em outros concursos. Na verdade, ficar bem classificado eu já fiquei em vários, né? Só que daí teve um período de uma boa seca aí que basicamente o pessoal não chamava, né? Para essa área administrativa, essas coisas. Então, assim, foi meio complicado, né? Já fiquei no TRF, analista. Eu acho que eu fiquei em 40, já fiquei 6º numa ANP faz muito tempo. CLDF, assim, eu estou em 6º na de consultor lá, né? Da CLDF. Só que ali consultor é pouca vaga, né? Então você tem que ficar muito bem classificado mesmo. Chamaram 3. Daí o único que me chamou mesmo foi o STJ, né? Então daí eu tô lá desde 2018, entrei como técnico administrativo. Então logo no início, assim, depois de uns poucos anos de estudos. Foi uns 3,5, mais ou menos 3,5. Aí foi chamado. 3,5, 4 anos que eu fui chamado. Começou a trabalhar. Então foi assim, muito tempo só estudando mesmo, até alguém me chamar. E daí eu comecei a trabalhar, mas eu nunca parei de estudar, né? Tá vendo, gente? Demora, mas chega. Tem gente que dá sorte, já é logo de cara, né? Mas não foi o meu caso, não. Ainda mais que eu queria Tribunal de Contas, né? E assim, eu queria o TCDF essa e TCU. Área já... É que eu queria ficar lá em Brasília, né? Então, assim, eu não queria fazer para fora. Eu fechei muito meu campo de visão ali. Mas assim, foi, né? O mais difícil foi manter a rotina de estudo mesmo, né? Porque, principalmente, que você não tinha perspectiva, né? Quando você tá nessa coisa aí... O TCU era seu objetivo mesmo, final? Assim, eu comecei estudando era o que eu mais queria, mas quando eu comecei estudando foi logo antes do último TCU, então eu cheguei a fazer, né? Então, como tinha acabado de ter, eu sabia que ia demorar, mas pelo menos mais 4 anos para fazer, né? E daí o que eu estava esperando era o TCDF. Só que, assim, o TCDF também demorou, né? Assim, demorou mais 6 anos e o TCU demorou 7. E você foi aprovado no TCDF? Sim, eu tô lá como auditor. Comecei agora, em maio, foi um mês depois da prova discursiva do TCU. E agora, hein? Então foi... Que dúvida, hein? É a grande decisão aí. Grande sonho, né? Decisão. Qualquer um sonho. É um grande sonho. É muito engraçado que muita gente que passou no TCDF também passou no TCU. Parece que vocês chegaram num nível, né? Que as mesmas pessoas passaram para os mesmos concursos. É a área de controle, né? Tem muita matéria parecida. Tem pessoas que estão preparadas ali. É o pessoal TCU, CGU, TCDF ali, é tudo parecido. A prova da CGU foi 1 semana depois da objetivo do TCU, né? Então, assim, teve muita gente... Você fez CGU? Eu fiz. Eu, na verdade, passei. Eu pedi fim de fila, né? Daí eu fiquei em 17º na área de contabilidade.
Mas daí, para mim, não valeria a pena sair do TCDF para a CGU, né? Eu acho que isso é uma boa reflexão para o pessoal que está assistindo. Todos que eu entrevistei, que passaram no TCU, passaram também no TCU, ou na CGU, e no TCDF. Então, assim, você tem que ficar preparado. Quando vem, pode vir tudo de uma vez, e você tem que estar ali naquelas primeiras colocações. Mas é isso mesmo. Daí você está preparado num nível, né? Daí você começa a passar em, vamos lá, tá sempre bem classificado, né? E daí vai mudando detalhes do edital que você vai pegando, né? Pegando e seguindo em frente. E aí vai, uma hora chega, né? E se você tem a assinatura do Estratégia, quando foi que você conheceu? Por que você escolheu o Estratégia para ser o seu curso? O Estratégia, na verdade, já tô com ele, o Estratégia já faz um tempo, assim, eu assino mesmo. Antigamente comprava era até por pacote completo, né? Daí começou a assinatura, daí fica até mais fácil, né? Porque daí você consegue migrar fácil de um concurso para o outro, né? E você consegue pegar muita matéria, até para revisar antigos, né? E, assim, a estratégia é grande, tem bons professores, né? Assim, é bom ter para tocar ali, principalmente tem matérias que até dá para estudar sozinho, tem muitas coisas legais, mas quando chega na parte teórica mesmo ali, aí não tem jeito, né? Precisa de um curso para direcionar. Um curso, precisa do professor ali, né? Tem matéria, seja assim, direito constitucional, administrativo, que existem milhares de doutrinadores, né? Você tem que não dá para você ficar pegando livro. Vou ler livro de 7 muito pessoas. Tempo, né? Não é irreal para fazer isso, né? Então precisa de coisas mais condensadas, né? E o que você utilizava ali dentro do seu pacote, dentro da sua assinatura, de ferramentas, de materiais? Eu gosto de estudar PDF, né? Algum motivo foi sempre assim, né? Não assisto tanto aula, né? Eu gosto de ler. Daí, para mim, é mais ler mesmo. Então, a questão dos PDFs era o que eu mais usava do Estratégia, que são muito bons. Que bom. E como você fazia seus resumos? Então, aí é uma pergunta complexa. Porque, na verdade, eu estudava, era mais por flashcard, né? Então, assim, o flashcard é meio que o próprio resumo, e daí vira a revisão vira meio que uma coisa caótica, que é um sistema, ele vai determinando o que você vai revisar. Então, uma coisa bem... Então, resumia mais em flashcard, seus resumos. Era praticamente tudo. Praticamente tudo era isso. E daí é bem peculiar, né? Então, assim, a questão de resumo mesmo, fazer... Assim, eu tenho meu planejamento, faço tudo, né? Mas parar numa folha de caderno, sair resumindo, eu mesmo não fazia, né? E de quanto em quanto tempo você... Todo dia você fazia flashcard? Flashcard, ele tem uma dose diária lá, né? Que é um sistema e daí ele vai determinando, né? De acordo com a facilidade, com o tempo de revisão, a última vez que você viu, se essa matéria é mais difícil, mais complicada. Então é algo meio caótico, né? Mas é bom, para mim funcionou, né? E Tassi, em relação a conciliar trabalho com estudos, quantas horas por dia você conseguia estudar? É normal ter dias que não dá tempo? Então, esse problema, para resolver para mim, o que eu fazia era estudar, era a primeira coisa que eu fazia no dia. Então, assim, acordava, a primeira coisa era estudar. E daí o resto eu ia ver se dava, né? Se dá para ir para academia. Tem que colocar como prioridade. É meio que, assim, é um estilo de vida que você é meio que forçado a aderir, né? Não é porque eu gostava disso, né? Eu não queria fazer isso, mas assim, eu achava que eu precisava de aderir a isso para fazer. Então eu estudava logo de manhã. Disciplina, né? É disciplina. Não faça chuva, faça sol, tá resfriado, não tá, ia lá e estudava. E virou um hábito, assim, que seu corpo já ia tranquilo. Vira totalmente. Assim, você vai, estuda o que tem que estudar, depois você vai ver as outras coisas, né? Se quiser estudar mais, se você tiver ânimo para estudar mais e ir além, você vai. Se você não tiver, aí você vai fazer outra coisa, né? Mas aquele tanto por dia tinha que estudar. E eu fazia logo no começo do dia. Então, daí eu fazia, se desse fora de edital, eu ia para academia, fazer exercício, daí depois eu ia trabalhar. Se desse, né? Depois do edital. Se não desse, não ia trabalhar. Digo academia, né? Mas daí, depois do edital, aí já não dava para ir na academia, por exemplo, né? Porque daí bate ansiedade, você acha que você está perdendo tempo, essas coisas, né? E assim, no pós-edital, então... talvez fosse bom continuar, né? Mas até por questão de saúde, né? Saúde, mental ansiedade. Também, né? Mas eu não conseguia, né? Então eu parava e só estudava. De manhã eu estudava e daí parava
dependendo do horário, eu estava no STJ, entrava meio-dia, né? Então ficava até umas 10h30 ali, 11 horas ali, daí depois me arrumava e ia para o trabalho. E qual que é a sensação agora de não ter que acordar e estudar, de ter mais liberdade para sair? Você teve que abdicar de muita coisa, tem muita coisa que agora você vai ter que voltar a fazer, tá? Como que tá sendo? É paz, né? Essa paz. É sensação de paz, né? Porque foi muito tempo, né, numa Foi. rotina só. Foi. Assim, é meio penoso, né? Com o tempo vai penoso, mas você acostuma, né? Você tem que, é meio que o mindset, né? Como é que você leva essas coisas, né? Aí, por exemplo, estudar fim de semana, né? Que no começo é um sacrifício você estudar no fim de semana. Só que se você coloca na sua cabeça que estudar fim de semana é normal e você não vai se sentir cansado se você estudar no fim de semana, passa a ser natural, né? Então você começa a estudar fim de semana sem problema, né? E o que você está tendo que reaprender a fazer agora? Então, eu acho que conversar com as pessoas, né? Já tô bem, né? Mas no começo... Tem que socializar agora, né? É que eu chegava à noite muito cansado. Dava 7 horas da noite, eu já estava absurdamente exausto. Então, daí na hora de socializar, antes de sair, eu não conseguia, né? Então, agora eu tô empurrando meu horário de acordar um pouquinho mais para frente, daí meu horário de dormir mais para frente também, daí eu já consigo sair à noite, conversar com o pessoal. Não me sinto muito cansado mais, né? Que é o condicionamento Final de físico semana. mesmo, né? Eu perdi o condicionamento físico com estudo. De viver, né? Mas agora já tá... Mas é isso, né? rápido Tipo, não também. foi aquela 7 anos para conquistar a aprovação. Você foi conquistando aprovações ao longo do caminho, mas queria alcançar seu objetivo final. Foi, porque eu sempre tive em mente ter CDF e TCU ali na cabeça, né? Então eu tive que esperar, eu entrei tinha a cada um ano, no máximo 2 anos, tinha um concurso desse, né? E parou e ficou mais de 7 sem ter. Então, assim, eu peguei logo quando parou de ter, né? Então, para chegar até o final, eu tive que esperar esse tempo todo. Mas fui passando em outros, né? Você vai conseguindo, e eu limitei meu universo, né? De concurso, né? Se eu fizesse mais para outros estados, também teria sido mais, né? Então, assim, para mim era meu objetivo mesmo, final, né? Então, assim, eu não tenho intenção de sair, é onde eu quero ficar. Mas dá para conseguir outros e consegue, Como é bom, né? Alcançar o seu sonho. Satisfaz, é realização, né? E como foi ali na hora da prova? Quando você viu aquela dificuldade, que a gente já sabe que não foi nada fácil essa prova, deu um desespero em você ou você conseguiu resolver? Como que você fez para conquistar esse segundo lugar? Então, porque teve as duas provas, teve a objetiva e a discursiva. A objetiva é um desespero, né? Foi o caos, porque você pega, você se estuda, você sabe muito das coisas. Eu lembro que eu vi, chegou aquele bolo lá, aquela bíblia lá de prova lá, eu olhei para aquilo, folhei e vi, isso aqui não dá tempo de resolver. Você tem 5 horas, não dá. E aí fica chato, né? Porque você não lê a questão inteira, você tinha que ler e já sair procurando um erro. E daí você ia eliminando, né? Então eu achei que a objetiva ela ficou devendo muito, porque assim, não dá para resolver. Eu não resolvi, eu acho que eu resolvi 90 questões. Ficou ainda ali que 10 lá, que se eu tivesse mais 2 horas eu resolvia, né? Mas você nem chutou? Não, assim, tem que chutar. Teve alguns Tem que você não resolveu e chutou. Foi no feeling tem que ali. marcar tudo, tem que marcar. Separa ali, assim, por exemplo, cálculo, você vai meio que aproximando, eu acho que esse valor é muito grande, eu acho que esse é muito pequeno, porque não dava para resolver. Você precisava de matemática financeira, precisava de 15 minutos, 20 minutos só para entender a questão, além os cálculos que era extremamente moroso ali, né? Então não dava para responder. Você teve que ser muito rápido ali? Sim. Você acha que ganhou ponto pela velocidade? Não, na verdade, assim, eu não acho assim, que eu ganhei, né? Chegou onde você chegou por conta da sua velocidade. Na objetiva, também não acho que eu fui rápido. Eu sou devagar, né? Não acho, na verdade, a objetiva eu não acho que... Assim, eu fui bem, né? Eu fiquei em 63 na objetiva, né? Eu acho, mas assim, eu acho que... então você ficou na colocação 63. 63. Você fez quantos pontos? No 63 e eu fiquei em 63,100 eu fiquei em 63. Você fez 63 pontos na prova? Sim, 63 E ficou na pontos. colocação 63? Isso. Nossa. É coincidência. Coincidência. É coincidência. E na discursiva eu fiquei em primeiro. Olha, você tirou 10. 90%. 89,9%. Gente, o primeiro lugar. Por isso que te colocou lá na frente, hein? Foi. Como que você conseguiu sair tão bem na discursiva? Então, a discursiva, ela mais, assim, pelo menos eu achei estava mais justa, né?
Então, assim, dava para você fazer, apesar de ter algumas coisas ali que dava para ter sido melhor. Eu acho que foi mais justo do que objetiva, né? Vamos falar de assunto, e daí dava para responder ela em 5 horas, principalmente isso, né? Era possível você responder no tempo. E assim, eu fui mais tranquilo, né? Eu tomei posse no TCDF, ia tomar posse no TCDF 4 dias depois da prova. Então, assim, a prova discursiva... então você foi mais tranquilo. Fui tranquilo, assim. Eu já sabia de algumas coisas. Com a discursiva, eu sei que, para mim, eu não consigo fazer rascunho. Sempre que eu faço rascunho, eu me lasco, porque daí falta tempo, e daí, assim, eu não consigo fazer, daí você tem que... Aí desespera e não escreve do jeito certo. Sai tudo feio. Então, assim, dessa vez eu fui planejando antes, né, que já faço isso há algum tempo, assim, planejo todas as redações e vou escrevendo já direto, né. Tem problema de português, que você não consegue corrigir português, né. Então, se você errar o português uma vez lá, até, assim, você perde ponto e não consegue corrigir. Se você corrigir, sai uma rasura. Então, tem esse balanço. No caso... Mas você fez bem concentrado? Fiz, foi bem planejado, tudo direitinho, então, assim, eu fui bem... Mas como que você planejou isso? Já passa a dica aí pro pessoal. Faz um planejamento mesmo, escreve lá no... Porque você não sabia o tema, como que você planejou? Não, tô falando na hora da prova. Na hora da prova você planejou antes de escrever. Na hora da prova você... Fez um esqueleto ali. Você escreve os itens, as palavras-chave de cada item que você vai escrever, como você vai começar, como você vai escrever no segundo item, né, a ordem. E aí você prepara as linhas, quantas linhas você pode escrever disso, quantas disso. E daí já sai escrevendo no final mesmo, né? Na folha final. E aí fica assim, que eu falei, vai ter erro, né? Porque às vezes, por exemplo, escrevi essa frase e daí eu tinha que ter escrito outra coisa. Daí você vai ter que fazer um rabiscão lá de de 2, 3 linhas lá, perdendo todo aquele espaço para reescrever diferente ou colocar uma informação que você devia ter colocado antes. Acontece, né? Assim, foi um risco que na hora eu estava disposto a correr. E acontece mesmo, assim, normal. Quem faz rascunho é melhor essas coisas, mas para mim eu não consigo, não tenho tempo, nunca tive, né? Eu sempre me lasquei quando eu fiz rascunho. Então dessa vez... Olha, gente, então até uma pessoa que não é tão rápida em prova consegue tirar os primeiros lugares, mesmo numa prova com tempo tão apertado. E daí eu até terminei essa prova eu acho que eu terminei com 4 horas de 5 da discursiva, né? Porque depois que você escreveu, você não consegue mais colocar nada, né? Então, se você faz o rascunho, você ainda fica pensando, fica revisando, né? Se você não faz rascunho, você escreveu, já era, né? E ao que você atribui ter se saído tão bem nessa prova? Você acha que foi o tempo de preparação mesmo? São os aprendizados ao longo ali do caminho, muita prática? Foi, assim, eu sabia bem de tudo, né? Eu já estava, como eu estou estudando há muito tempo... Sabia de todo o conteúdo. Sabia, eu estava preparado, assim, pelo menos eu me preparei item por item ali, me preparei bem, né? Então, assim, eu estava preparado para uma gama grande de assunto ali, né? Só que daí tem a questão da hora da prova, você lembrar da matéria, você fazer o julgamento certo, na hora certa, porque ele vai querer que você faça um julgamento, e às vezes você tá, por exemplo, como eu não tenho rascunho, se você escrever já era, né? Você não tem como voltar, você escreveu na hora da prova. Então você tem que chegar no raciocínio certo na hora, e isso acontece objetiva, você tá vendo as 5 questões lá, se você olha uma questão no começo da prova, você pode dar uma resposta. Se você tivesse olhado depois, podia ser outra. Simplesmente por questão de atenção ali, na hora você não pensou, você sabia disso. Acontece, né? Isso faz parte do jogo, né? Então, assim, na hora da discursiva, eu sabia, estava preparado, eu iria bem, né? Só que daí também fiz os julgamentos certos na hora certa. Teve de julgamento ali que você fica em cima do muro, né? Teve uma questão do parecer, né? Que daí você fica muito em cima do muro, eu vou falar isso ou isso. Não, eu acho que é isso aqui, você vai. E daí tem que acertar, né, o gabarito do cara, né, da banca. Então, assim, foi muito estudo, né, eu fiz algumas redações antes, não é que eu não tinha feito antes dessa prova, é porque eu já fiz vários concursos que eu já tinha me preparado muito para redação. Então, já fiz a prova de consultor da Câmara Legislativa do DF, que lá eu tinha que aprender a fazer lei, parecer de voto, justificativa, né, de lei. Eu fiz a do TCDF, que provavelmente é o parecer deles, possivelmente a prova mais difícil discursiva aí, que pelo menos eu vi, né?
Então, assim, é bem complicado e eu já estudei bastante para isso. Então, chegou no Chegou num nível que só tava, saiu, né? Foi. Então, foi assim. Natural, no flow. Não foi que eu descobri coisas novas no TCU, não. Eu fiz a mesma coisa ali, eu fiz umas relações para treinar, estava confiante para passar direto para a lista para a folha de resposta direto, né? Sem fazer o rascunho. E aí deu tudo certo, né? Então, para a gente finalizar, deixa um recado para os concurseiros que estão se preparando e pretendem chegar onde você chegou. O que você diria para você mesmo, se você estivesse começando agora? O que na verdade, eu falo isso até falo para os amigos, não, isso aí não é concurso, não é tanta motivação. Motivação ela vem e vai. Tem dia que você se sente tá melhor, tem dia que você está pior. Às vezes sai edital, você se sente mais motivado. Às vezes você vai numa prova, você vai mal e daí vai perdendo motivação. Eu acho que não é questão de motivação, acho que é questão de disciplina. Você tem que estar lá todo dia ali, fazer sua parte ali, devagar, vai passar os meses, vai passar, às vezes passa os anos, mas você vai melhorando e você vai construindo. Tudo que você fez ali foi construído, né? Não é de um dia para o outro, né? Assim, tem pessoas que acontece, né? Tem pessoa que passa. Foi o único edital que eu estudei, foi a única... Estudei 3 meses e passei, né? Não foi meu caso, né? Infelizmente eu tive que ir construindo ali, né? E foi árduo, né? Mas é devagar, né? É todo dia ali e continuar. Se você estiver bem ou mal, faz sua parte lá que vai chegar, né? É isso aí, Tássio. Muito obrigado, viu, por confiar nos materiais do Estratégia e boa sorte na sua escolha. Isso, muito obrigado. Tá, muito bom estar aqui. Sucesso no seu futuro trabalho. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Espero que tenham gostado. Não esqueça de curtir esse vídeo, né? Já sabe, deixa aqui embaixo seu comentário. Se tiver alguma dúvida também, pode deixar aqui que o Tássio responde vocês. E até uma próxima entrevista. Tchau, tchau.